Olá, meus caros amigos e amigas. É com muita alegria que nós retomamos, nesse ano de 2020, o nosso Damásio em 15. E para inaugurar o Damásio em 15, nesse ano, nessa edição, eu tenho a honra de trazer o professor Gustavo Junqueira, uma alegria muito grande recebê-lo. O professor Gustavo Junqueira é defensor público, já ocupou vários cargos estratégicos na Defensoria Pública, já foi diretor da escola da Defensoria Pública, oficia atualmente na execução penal e, portanto, ninguém mais abalizado do que ele para tratar desse assunto. As inovações da lei anticrime ligadas à execução penal. Professor Gustavo, eu faço questão de destacar, é nosso parceiro aqui nas aulas de Direito Penal, sobretudo parte geral, né, que é especificamente a matéria de Direito Penal que eu trato aqui. É uma honra poder dividir com ele a responsabilidade de lecionar aos futuros juízes, promotores, defensores, delegados de polícia esse importante assunto, um professor extremamente querido. Enfim, quem ainda não o conhece, terá o prazer de conhecê-lo, eu tenho certeza, nesse nosso Damásio em 15 de hoje. E eu já vou direto, começando o assunto. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite de fazer a abertura do Damásio em 15 2020. A gente sempre faz aqui o brinde clássico, é a nossa tradição. E uma alegria muito grande realmente ter você aqui, viu? Alegria toda minha, não é? Poder conversar sobre o tema tão instigante e conversar com você, que é uma referência para todos os professores de penal, para todos os professores aqui do curso. Me sinto aí prestigiado mesmo com o convite. Obrigado. Obrigado, meu amigo. E, bom, vamos lá. Antes de falar sobre a lei anticrime propriamente, Gustavo, eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre sua atuação na Defensoria Pública. Não é? Você oficia na execução penal. Isso. Eu acredito que você atue, não é, dentro da parte mais sensível que há no sistema de justiça criminal, que é sem dúvida o calcanhar de Aquiles da justiça brasileira, que é o sistema carcerário, a execução da pena, o cumprimento da pena. Exato, é interessante como há algumas décadas a execução penal era relegada a um segundo plano, ela era abandonada, desprezada por todos, né? Por todas as carreiras, por todos, em todos os sentidos. E de um tempo para cá, eu acho que o pessoal percebeu, né, que o grande problema estava na execução penal, a questão carcerária começou a ganhar fôlego, começou a ganhar investimento, todas as carreiras começaram, né, a dedicar um maior número de membros, tecnologia e etc. Mas mesmo assim a questão penitenciária ainda não é daquelas que é difícil de engolir, né? Quando se lembra quais são as condições carcerárias, a superlotação, tantas e quantas iniquidades que são realizadas na execução, acho que isso realmente sensibiliza qualquer um. E eu acho que isso também desperta na Defensoria Pública uma atuação muito importante, né? Uma peça fundamental na execução penal, porque, evidente, aqueles mais abastados terão aí os seus advogados muito qualificados, mas, sobretudo, aquela população mais carente do ponto de vista econômico, não fosse o trabalho da Defensoria Pública, ficaria absolutamente desguarnecida. É o desamparo, né? É a pessoa que vai tentar buscar uma orientação aqui, acolá, que não se vê, não é representada de forma alguma, e é realmente uma alegria, uma imensa satisfação poder, não é, atuar em uma carreira que tem, não é, esse atendimento ao público, essa orientação, essa dedicação direta ao sentenciado, dentro do estabelecimento, fora do estabelecimento, ao familiar. Na Defensoria, além da atuação num número gigantesco de processos, a execução penal sempre trata de um número gigantesco, não é? Eu acredito que tenha, sob minha responsabilidade, 4.000 a 4.500 processos. 4.000 processos, sob a sua responsabilidade. Processos. E quantos defensores atuam na execução penal? Em São Paulo, aqui em São Paulo? São 17. 17. Em São Paulo são 17. Quer dizer, cada um com uma quantidade dessa de processos, sim. Né? Todos com um número bem equivalente. Eu não sou. não tenho foi privilegiado não, com relação a um número mais elevado. Não tem um pacote especial. Mas além desse número gigantesco, nós temos um plantão diário de atendimento e as pessoas saem de lá já orientadas, muitas vezes com uma cópia da petição na mão, da petição que foi feita. Não é? Isso é um trabalho que recompensa, né? A gente sabe que está agindo aí numa... Mostra aquela pronta resposta, né? Que o indivíduo vem, traz a demanda, você já formula a postulação. Isso é muito bacana. Legal, excelente. Isso realiza bastante. E eu trabalho com execução desde 98. Eu trabalhei no desde interior... Desde 98? Isso. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Desde que eu entrei no interior, na então Procuradoria do Estado, não é?
na época tem até uma situação muito interessante, que quando eu cheguei, não tinha ninguém na defesa criminal na execução, né? E eu fui conversar com o juiz responsável e disse, né? Falei, olha, não tem ninguém atuando na defesa? Não, mas está bom sem defesa e etc. Está bom sem defesa. Estava andando rápido. Estava andando rápido. Natural, né? Que ande rápido sem defesa, né? Pois é, né? Não tem uma Se não tiver um contraditório, né? Exato. Pois é. E eu lembro que eu tive que batalhar, inclusive, para atuar na execução. E passei a atuar na execução e atuo, então, desde lá, né, no interior, conhecendo um pouco aqui da realidade da capital. Então você realmente é um pioneiro desbravador nessa área importante, não é? Dá para falar até desbravador mesmo. Pois é, né? Dá. Pela narrativa que você falou, isso é desbravar mesmo. Gustavo, eu tenho certeza que muita gente que nos assiste aqui no Damásio em 15, a gente tem um público obviamente bem variado, mas muitos são alunos interessados em prestar o concurso para a Defensoria Pública, não é? E eu lembro de um comentário seu, uma vez que conversávamos, e você dizia das peculiaridades necessárias para uma preparação para a Defensoria Pública, não é? Sim. Que não é tanto aquele pensar mais legalista, mas um modo de refletir sobre os problemas mais crítico, não é? Nós temos aqui um curso semestral específico de Defensoria Pública, cuja orientação pedagógica é toda feita sob a sua responsabilidade, não é? Essa é a ideia. A gente tem que aliar o saber crítico, o saber tradicional, é claro, ele é muito importante, mas o concurso da Defensoria, eu conversava disso até esses dias, não é? Poxa, o que tem de diferente e tal? Foi um amigo que perguntava para o filho, né? E eu dizia, olha, além do saber tradicional, também esse saber crítico. A ideia de enxergar no direito um instrumento de transformação, de diminuição da desigualdade, da marginalização. E como fazer isso? Construindo uma dogmática crítica, construindo institutos, partindo, né, sim, do saber tradicional e construindo, então, institutos que permitam uma contra-seletividade, que permitam uma emancipação maior daqueles, né, que estão sempre marginalizados. Isso acontece nas mais variadas searas, né? Então, no direito civil, nós temos institutos muito peculiares, trabalhados pela Defensoria, no penal, no administrativo. Legal, excelente. E é o mote do nosso curso preparatório, é trazer para o aluno esse saber crítico que será especificamente buscado, não é, testado no concurso. Excepcional, meu amigo. Agora, diz uma coisa, já entrando no nosso tema principal, não é? Que a gente vai falar da lei anticrime no âmbito da execução penal, houve muitas alterações na lei anticrime, no Código Penal, sim, processo penal, lei dos crimes hediondos e na LEP. Muita coisa. E uma das principais modificações que a gente observou foi na sistemática da progressão de regime. Sim. Não é? Sim. Agora a gente tem várias faixas, etc. Isso já tem repercutido nos processos que estão em andamento na execução penal? Já e bastante. Num primeiro momento, a gente tem a discussão sobre o conflito de leis no tempo, não é? Que marcos que poderiam ser aplicados, que marcos não poderiam. Teve pleito, não é? No sentido de que mesmo aqueles marcos mais gravosos viessem a ser utilizados. Então eu daria o exemplo, não é? do crime com violência ou grave ameaça, que hoje o marco inicial em 25%, se for reincidente, 30%. Então tinha lá um caso de roubo e veio o pleito. Falou, olha, roubo, o sujeito é primário, eu quero 25% na progressão. Em vez do 1/6, que era a regra anterior, já se pleiteou 25%. Exatamente. O 1/6 equivale a 16,6%. Né? Então, ora, se agora se exige 25%, é muito mais gravoso. Sem dúvida, né? Essa tese, por enquanto, caiu. Não foi acolhida. Não. A ideia não é de que a pena não pode ser mais grave do que aquela prevista no momento da conduta, a anterioridade penal, a irretroatividade da lei gravosa. Então, a perspectiva de que sejam aplicados marcos mais gravosos a condutas anteriores à lei, essa me parece que foi afastada, mas já gerou alguma repercussão. Por outro lado, nós temos duas situações em que uma claramente a outra gera alguma controvérsia
em que a lei teria sido benéfica. Sim, verdade. Não é? Aquele primeiro marco, não é? O primeiro marco, Verdade. porque afinal de contas, 1/6 são 16,6%, enquanto que agora só se exige 16% para o primário em crime sem violência ou grave ameaça. Esse foi favorecido. Esse foi favorecido. Com uma pequena fração, mas foi favorecido. Sim, foi favorecido. Aí não se discute, tem que aplicar de imediato. Tem que aplicar de imediato e aconteceu, aconteceu de ofício. Não é? Eu não precisei pedir, até aqui não fiz nenhum pedido. Todos os casos, já o próprio magistrado... Ele já determinou de ofício. Determinou, já tem até uma folha diferente no cálculo, Legal, com faixas, com tabelas e etc. Ótimo. Um outro ponto, eu acreditei que ia gerar até uma controvérsia maior. Por enquanto, na primeira instância em São Paulo, tem sido acolhido, ainda não tivemos tempo, né, de ver isso chegando nos tribunais superiores, a questão da reincidência específica ou não na prática de crimes hediondos. Sim. Por quê? Porque na antiga lei, o que constava era 2/5 para o condenado por crime hediondo e 3/5, ser reincidente. Então, a interpretação que veio a prevalecer é que não importava qual era a reincidência. Qualquer reincidência levava o marco para 3/5. A redação hoje do 112, inciso 5º, é diferente. Ela diz, para o reincidente na prática de crime hediondo. E a literalidade realmente permite compreender que teria que ser um reincidente específico na prática de crime hediondo. Não é? Claro que a gente pode discutir a intenção do legislador ou as considerandas e etc. Mas a literalidade permite... Dá ensejo essa interpretação. Dá. Isso. No MP, a gente já sustentou posicionamento contrário. Perfeito. Pela ausência do termo específico. Né? Porque comparando com o artigo 83, que fala do livramento, sim, né, que proíbe o livramento para o reincidente específico em crime hediondo. Então, nos apoiamos nessa argumentação para dar uma sustentação diversa. Mas admitimos que a redação, ela respalda esse entendimento que a Defensoria vem sustentando, porque, sem dúvida, a redação me pareceu muito infeliz. Né? Como em vários momentos do artigo 112, aliás. Exatamente. Então, esse entendimento pela desnecessidade, não é? Aliás, pela necessidade de uma reincidência específica na prática de crime hediondo, já foi adotado aqui em São Paulo. Me parece que é uma tendência aqui no estado de São Paulo, porque mesmo juízes muito rigorosos no trato com a execução penal concordaram. A redação, ela dá ensejo mesmo, né, essa interpretação. Dá ensejo. Nós, por nossa banda, argumentamos que em vários momentos da lei se exige a reincidência ou no mesmo crime, como no 44, parágrafo 3º, ou em crime doloso, como no 83, inciso 1º, e que não se usa a palavra específico. Isso. Então, nós argumentamos que a expressão reincidência específica não é uma expressão querida, não é, dentro do nosso ordenamento, e talvez nem mesmo unívoca. Claro que esse é o nosso argumento, respeitados argumentos contrários, e esse argumento parece que, a princípio, vem convencendo aqui na primeira instância. Acolhido. Seria então um trecho de nova lei benéfica que já estaria sendo aplicado. Exatamente. Gustavo, deixa eu falar agora de concurso. Há perspectiva de abertura de concurso para a Defensoria Pública de São Paulo? O que você sente aí dentro da carreira? Não tem nada oficial, mas eu tenho esperança que nós tenhamos sim já algo no final do ano. Mas isso é uma sensação. Entendi. Não tem nada oficial, não tem nada correndo no nosso conselho, não é? Mas quer pela abertura de novos postos, quer pela saída dos colegas nesse movimento, da chegada dos novos defensores do último concurso, me parece que talvez tenhamos já a necessidade de começar no final do ano. Eu venho dizendo o seguinte, 2020 vai ser o ano dos concursos, não é? É verdade. Delegado de Polícia Civil de São Paulo já publicou no Diário Oficial a escolha da comissão examinadora. Exato. E é um belo concurso. E é um belíssimo concurso. Aliás, a gente preparou e já está aí no nosso site, para quem quiser, um reta final específico, super focado,
para esse delegado de Polícia Civil de São Paulo. Eu acho que a gente deve ter aí, inclusive, a arte, dá para ver aí na tela, um reta final específico que nós fizemos para delegado de Polícia Civil de São Paulo. Olha lá, curso super focado para quem quer prestar esse importante concurso. Ó, se você tem interesse, não perca tempo, o edital ainda não foi divulgado. Não espera sair edital, sim, já se antecipa. Muita matéria. É lógico, muita matéria. E a gente tem também, Gustavo, aproveitando o mesmo sentido, um curso específico para o MP de São Paulo, resolvendo todas as questões das últimas 6 provas preambulares do MP de São Paulo, um curso com várias características legais. É a mesma coisa, porque o MP de São Paulo já autorizou a abertura de concurso em 2020 para abrir 154 vagas. Nossa, a gente não tem edital ainda, vaga, tá, mas vai ter muita vaga. Vai ser um número inédito e é possível que haja até mais, porque 154 mais as que forem abertas até a prova preambular. E com as questões dá para pegar uma tendência, né? Dá para pegar a linha de resposta, exatamente, a linha de arguição. E esse é o propósito, né? Permitir que o aluno ele possa ter esse feeling de como a pergunta é feita, o jeito que é a pergunta no MP de São Paulo. Isso, sem dúvida, vai ser uma importante ferramenta na preparação dele. Que legal. Bom, Gustavo, eu quero agradecer mais uma vez aqui tua presença. Eu que agradeço demais o convite, um prestígio. Começamos muito bem o ano de 2020 na nossa edição do Damásio em 15. Um forte abraço, espero ter você novamente ao longo desse ano em outras edições. Sempre, é só chamar, uma grande alegria. Valeu. Meus amigos e amigas, terminamos então mais uma edição do Damásio em 15. Obrigado por nos acompanhar. Não percam na próxima semana mais Damásio em 15. Um grande abraço, até a próxima.